Quem nunca viu essa chave, no qual antigamente se fazia aí o liga e desliga de iluminação, motores, até mesmo partidas de equipamentos, e por sinal de uma forma bem insegura. Ou até mesmo essa chave que ainda é um pouco utilizada para fazer a partida de motores e equipamentos, inclusive a grande maioria delas com duas manobras você já consegue fazer o fechamento estrela-triângulo. E essa chave, opa, isso aqui não é uma chave, isso aqui é um contator. O contator nada mais é do que uma chave, igual essas, com a diferença de que você consegue fazer o seu acionamento remotamente, ou seja, você consegue ligá-lo e desligá-lo remotamente. Então é uma chave automática? Não, é uma chave semi-automática, afinal de contas, ela não é manual, pois você não precisa ir com o seu dedo ou com a sua mão fazer o acionamento dela, porém, ela ainda precisa de um sinal, como de um botão, ou de um relé temporizador, ou de um controlador como esse, de um sensor, ou até mesmo de um CLP. Mas como é que funciona o contator? Eu tenho aqui, que inclusive já está desmontado para fazer a demonstração a vocês, que inclusive eu preciso agradecer o pessoal da Rocktron, uma empresa aí especializada em montagens de quadros, painéis de distribuição, quadros de comandos com CLP e toda a tecnologia integrada para a indústria 4.0 e até mesmo a construção e desenvolvimento de hardwares para a indústria, assim como exemplo de telemetria. Eles forneceram bastante material aqui de contadores 100% da WEG. E esse contator aqui, ó, que já está desmontado, a gente abrindo ele, a gente descobre que aqui na parte de cima eu tenho os contatos, no qual toda vez que eu fizer esse movimento aqui, ó, nessa parte, eu vou ter a conexão e desconexão dos contatos. Pois é, eu tenho aqui, ó, os bornes de entrada, eu tenho aqui os bornes de saída, e aqui ele irá interromper a minha passagem de corrente elétrica, né, desligando ou ligando o meu motor ou qualquer outra carga. Agora, já que na parte de baixo dele, a gente abrindo aqui, ó, eu vou ter a bobina. Isso daqui é exatamente o que faz o nosso contator ser tão diferente de uma chave manual. Essa bobina, quando ela é energizada, isso você pode aqui alimentar os dois polos dela, como a fase ou neutro, ou fase-fase, ou positivo e negativo, tudo depende da tensão de trabalho do seu contator. Lembrando que os contatores você vai encontrar no mercado de 24 volts em corrente contínua, 24 volts em corrente alternada, 127 volts em corrente alternada, 220 volts e até, para quem não sabe, existem contatores já com a bobina para a tensão de 380 volts. A bobina do contator, quando você for alimentar, ela vai ter essa descrição, sendo A1 e A2. Isso é um padrão internacional para todos os contatores e até mesmo para os relés. Para os contatores de corrente alternada, indiferente se você colocar fase ou neutro no A1 ou no A2, isso não faz diferença. Já nos contatores que trabalham com corrente contínua, você verá um A mais e o A2 menos, ou seja, você precisará ligar o positivo e negativo devidamente nos seus pontos para que ele funcione corretamente. Então, todas as vezes que você alimenta essa bobina, ela irá gerar um campo magnético que irá movimentar essa parte de cima do meu contator, movimentando aqui os meus contatos. Os contatores, como por exemplo esse, que ele é bem mais robusto, suporta esses aqui que eu estou segurando, um contator para 50 amperes, ele é um chamado contator de potência. Como assim contator de potência? Porque ele tem apenas os contatos de potência, ou seja, contatos no qual tem uma potência maior para alimentar a carga. O que seria a carga? O motor, uma resistência, uma iluminação, qualquer coisa que você for controlar é a sua carga. Então esse aqui é um contator de potência. E qual que é outro tipo de contator que existe? Existe esse contator aqui que é o contator auxiliar. Como assim contator auxiliar? Quando nós vamos fazer ali um circuito de comandos elétricos, muitas das vezes precisamos de mais acionamento, ou seja, replicar ali um sinal. Então, por exemplo, se eu tenho um botão que será acionado e eu preciso que esse botão replique o sinal ligando mais equipamentos, trabalhando até mesmo às vezes com tensões diferentes, eu posso utilizar um contator auxiliar. Terá praticamente a mesma função que um relé, a diferença é de que ele é mais robusto e suportará a grande maioria das vezes uma carga um pouco maior. Então, como exemplo esse aqui ele tem dois contatos normais abertos e dois contatos normais fechados. O que quer dizer isso? Quando o contator está desligado, os meus contatos normais abertos estão abertos, porque eles são normalmente abertos. Toda vez que o meu contator receber uma alimentação e ele se energizar, esses contatos abertos irão fechar e aí darão passagem
a corrente elétrica, dando continuidade ao circuito. Já os contatos normais fechados, quando o meu contator estiver ou desenergizado, né, em repouso aqui, eles já estarão fechados. E toda vez que eu alimentar a minha bobina do contator, no qual ela se energizar e criar o campo magnético, vai movimentar esses contatos e irá abri-los, ok? Posso ligar um motor com esse contator? Não, porque a potência dele não é adequada para alimentar uma carga maior. Por isso que temos os contatores de potência, nos quais eles têm os contatos de potência e são específicos para isso. Tá, mas aí eu queria que toda vez que o meu contator ligasse, ele tivesse um outro contato no qual, por exemplo, eu conseguisse ligar uma lâmpada ou desligar um outro motor. Como é que eu faço isso? Se eu só tenho aqui 3 contatos. Esse modelo aqui, por exemplo, eu tenho isso aqui, ó, são chamados contatos auxiliares. Então nesse modelo aqui eu posso pegar o meu contato auxiliar, eu posso simplesmente encaixar aqui e pronto. Todas as vezes que o meu contator acionar os seus contatos de potência, esse contato será movimentado junto. Ou seja, acionei meu motor, deu passagem de corrente aqui, esse contato será acionado juntamente, podendo fechar um circuito e ligar uma lâmpada. Nesse caso, esse daqui, esse padrão, ó, eu tenho aqui esse vermelho, tá vendo? Ó? Eu sei que isso daqui é um contato normal fechado, ou seja, se eu colocá-lo aqui, meu contator estiver desenergizado, ele vai estar fechado. Quando o meu contator ligar, acionar aqui os seus contatos, alimentando meu motor, ele irá fazer ao contrário, né? Esse irá fechar e ele irá abrir. Temos também os contatos normais abertos, tá vendo? Tem diferença aqui que ele é um padrãozinho verde, né? Mesma coisa, eu posso vir aqui e acrescentá-lo. Então agora eu tenho um contato normal aberto e um contato normal fechado. Esse contator aqui me disponibiliza colocar até 4 contatos adicionais. Ou seja, eu posso ter 4 NFs, 4 NA, 2 NA, 2 NF, 3 NF, 1 NA e assim por diante, ok? Porém, esse contator aqui, ó, também da WEG, ele já tem um padrão um pouco diferente, que a grande maioria dos contatores já tem. Quando eu tenho aqui, ó, os meus contatos de potência, eu já tenho aqui também os meus contatos auxiliares, já vem embutido, né? Eles já fazem parte desse contator. Todas as vezes que o meu contato de potência acionar, os meus auxiliares também irão acionar junto. Esse padrão aqui, ele vem com um contato NA e um contato NF. Que por sinal, uma dica aí, ó, os contatores, eles têm por padrão os contatos NA trabalhando com a numeração 13 e 14 e os contatos NF 21, 22. O que quer dizer isso? Sempre quando você vê o final 3 e 4 representa um contato aberto. Sempre quando você vê um contato NF, ou seja, normal fechado, é o final 1 e 2. Então, por exemplo, se o meu contator tiver 3 contatos normais abertos, eu vou ter a numeração 13 e 14, 23, 24, 33, 34. Se o meu contator tiver 3 contatos normais fechados, eu vou ver o 21, 22, 31, 32, 41, 42 e assim por diante. E uma outra dica, quando você for ver NF ou NA, isso é uma nomenclatura em português, normal aberto e normal fechado. Você poderá ver também NO e NC, normal open em inglês, normal aberto, ou NC, que é normal close, que é normal fechado em inglês, tá ok? Você poderá encontrar as duas nomenclaturas no seu contator. Esse daqui, ele já tem os contatos auxiliares, como eu falei. Inclusive, ele poderia vir, por exemplo, ao invés de vir um NA e um NF, poderia vir 2 NFs ou 2 NAs, ok? E ele também tem a possibilidade, que eu não tenho aqui para poder mostrar, mas eu tenho a possibilidade também de acrescentar contatos auxiliares, ou seja, aumentar o tamanho dele. E aí muitas das vezes, se você for colocar um contato auxiliar aqui em cima, ele poderá ficar com um tamanho maior e atrapalhar se meu painel não tiver muita profundidade. Por isso também existem os contatos auxiliares que vão colocados nas laterais do contator, nos quais eles vão auxiliar justamente quando tiver esse problema de profundidade do painel. Esses contatores, como eu falei, os auxiliares, no quais eles não têm a função de ligar uma carga, e sim apenas trabalhar com contatos, né, ou seja, ampliando ali o nosso sinal. Esses contatores também têm aqui um encaixe para colocar mais blocos adicionais, ou seja, eu posso aumentar. Se ele tem 4 contatos, eu posso fazer ele ficar com 8 contatos, e ampliando ali a minha capacidade de conexão de outros sinais, né? Ou seja, acionando outros motores, outros equipamentos, enviando sinais para a CLP e assim por diante. Uma coisa importante de ressaltar é que todo contator você irá ver na sua lateral a sua capacidade de condução de corrente elétrica e a sua tensão de trabalho.
Como exemplo desse daqui, a gente tem uma corrente de trabalho de 32 amperes, ou seja, ele suporta até 32 amperes, até a tensão de 440 volts. Outra coisa importante é essa classificação do nosso contador. Esse daqui é um modelo chamado AC3. O que é isso? Os contadores eles podem ter a classificação AC1, AC2, AC3 e AC4, sendo que essa é a classificação para os contadores que trabalham com corrente alternada, ou seja, no qual eles vão interromper, ou acionar as cargas em corrente alternada, e isso vai definir o grau de severidade ali na hora da carga, ou seja, os contadores AC1 são aqueles nos quais o equipamento tem um fator de potência muito alto. Um exemplo disso seria uma resistência elétrica, no qual o fator de potência será 1. Ou seja, não haverá um pico de corrente na partida, então ele conseguirá fechar e interromper o circuito muito facilmente. Já o AC2, ele é destinado a motores, por exemplo, motores de anéis, nos quais eles têm ali o pico de partida bem diferente dos motores de gaiolas, ou seja, o seu pico de partida será mais ou menos 2,5 vezes a corrente nominal, ou seja, muito facilmente ele conseguirá fechar e interromper o circuito sem que haja o risco ali dele causar aquele arco, tanto no fechamento quanto na interrupção do circuito. Já os contadores AC3, que são a grande maioria e os mais utilizados, são destinados aos motores, por exemplo, os motores gaiolas, nos quais na partida eles têm de 7 a 8 vezes o pico da corrente nominal, no qual a interrupção principalmente pode ocasionar um arco e danificar ou até mesmo colar os contatos, então ele tem que ter uma força e uma resistência maior. São destinados especificamente a isso. Já os de categoria AC4, que são aí bem mais pesados, bem mais específicos e até mais difíceis de encontrar no mercado, são destinados a cargas mais pesadas, ou seja, motores que partem em plena carga com a corrente total, um exemplo de uma partida direta, motores que fazem ali a inversão de rotação em plena carga, ou até mesmo quando você precisa fazer a frenagem do motor também em plena carga. Esses contadores são muito mais robustos e são específicos e próprios para isso. E esse fator de AC é importantíssimo. Se você coloca um AC1, por exemplo, para um motor gaiola, a chance de colar os contatos ou ele ter uma durabilidade muito pouca é muito grande. Então precisa muito bem ser observado esse daqui. Se eu vou utilizar para ligação de uma resistência, se eu utilizar, por exemplo, um AC3 para uma resistência, vai ter problema? Não, porque ele tem uma capacidade muito maior, ele é mais robusto, ou seja, para um equipamento que tem um fator de potência menor, não tem necessidade. Ou seja, eu vou acionar uma resistência, eu tenho um contador AC3, eu posso utilizar? Pode, porque esse contador ele é mais robusto, ou seja, ele não será danificado de forma alguma acionando uma resistência. Agora, ao contrário, você certamente teria aí problemas. Agora o contador, ele tem a capacidade de proteção do meu motor? Não, nenhum contador irá conseguir proteger o seu motor, porque assim como uma chave, um interruptor, um liga e desliga, ele funciona da mesma forma, com a diferença de que você consegue acioná-lo remotamente. Para proteção você precisará utilizar ou um disjuntor motor ou um relé térmico, lembrando que o relé térmico terá a função de proteger o motor. Já o disjuntor motor ele conseguirá também proteger o circuito e consequentemente também proteger o meu contador, ou seja, caso haja uma sobrecarga, um curto-circuito, se não houver proteção, certamente o meu contador será danificado. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, o contador ele é algo que simplesmente revolucionou a área da elétrica, ou seja, através dele conseguimos hoje fazer vários comandos de forma a comandar automaticamente uma máquina aí, fazendo o fechamento e acionamento de contadores de forma contínua, sendo controlado por vários outros tipos de controladores, relé temporizadores, CLPs e etc. Ok, pessoal? Eu espero que você tenha gostado. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para notificação dos próximos vídeos e eu aguardo você no próximo vídeo.